Olá, meus irmãos e irmãs que vieram ao canal Fiat Voluntas Tua Brasil. O trecho pelo qual estou refletindo hoje se encontra no volume 6 do Livro do Céu, do dia 20 de maio de 1905. Modo de sofrer. Em nome do Pai que me criou, em nome do Filho que me resgatou, e em nome do Espírito Santo que me santificou. Divina vontade, reina na minha vontade. Ó minha mãe, eu te amo e tu me amas, dai-me um gole, mãe, da vontade divina minha alma. Me abençoa, mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante dos vossos olhos maternais. Nesse trecho, Jesus vem a nos falar, né? Vem a nos ensinar sobre o sofrimento, a importância do sofrimento. E eu vou ler aqui, aí a gente vai meditar. Aqui o Senhor fala a Luísa Picarreta e a nós. Minha filha, eu não me ocupava de meus sofrimentos, senão que me ocupava da finalidade de minhas penas. E como em minhas penas via cumprida a vontade do Pai. Sofria e em meu mesmo sofrer, encontrava o mais doce repouso, porque fazer a vontade divina contém este bem. Olha que riqueza, né? Que o Senhor vem a nos falar. Ele se ocupava naquilo, a finalidade pela qual aquelas penas, né? Aqueles sofrimentos que ele passava, iria causar, né? Os frutos do sofrimento, o fruto de cumprir a vontade de Deus. Jesus se ocupava com isso. Ele não ficava, ele mesmo fala, né? Eu não me ocupava de meus sofrimentos. Ele não ficava pensando nos sofrimentos em si, mas que estava cumprindo a vontade de Deus. Que ele estava cumprindo a vontade de Deus. Então, o foco era esse, né? Passar por tudo aquilo que ele tinha que passar, cumprir a vontade do Pai, né? Trazer a redenção, a salvação a nós. Os atos que ele fez também, trazer a divina vontade, o reino da divina vontade, no meio dos seus atos de Nossa Senhora. Então, o Senhor nos deixa aqui, né? Este ensinamento, olhar os frutos que o sofrer em Deus trazem, os frutos que o sofrimento em Deus nos trazem, tanto sofrimentos sendo vontade divina, né? Sofrimentos de vontade divina que a gente passe, quanto sofrimentos permitidos por Deus pela nossa realidade humana, né? Pelos acontecimentos pelos quais nós passamos, que possam vir a nos fazer sofrer, mas ter isso em mente. Deus tira um bem daquele sofrimento. Aquele sofrimento tem um valor, né? Quantos trechos que Jesus vem a nos falar no livro do céu a respeito da cruz, a cruz, a moeda, né? Que é invertida o sofrimento em moeda no céu, o valor desse sofrimento, né? Essa moeda preciosa. Então, esse trecho, eu acredito que é muito importante, até mesmo para nós divulgarmos, né? Para mostrar para as pessoas o valor do sofrimento. E aqui o Senhor vem nos falar também o modo de sofrer, né? Porque fazer a vontade divina contém este bem, que enquanto se sofre ali, se encontra o mais belo repouso. Então, se você sofre fazendo, né, cumprindo a vontade de Deus, se você sofre na vontade divina, esse sofrimento, ele tem um grande valor. Jesus fala, você encontra o repouso. A alma encontra o repouso físico, né? A nossa natureza humana pode estar clamando, pode estar chorando, pode estar mal, mas a nossa alma repousa, né? A nossa alma descansa. Por quê? Porque ela está descansando na vontade divina. Ela descansa nos braços do Pai.
ela descansa em Deus. E se goza, este gozar não é querido por Deus. No mesmo gozar se encontra o mais atroz tormento. Além disso, quanto mais se aproxima do final das penas, ansiando cumprir em tudo a vontade do Pai. Jesus desejava cumprir a vontade de Deus. Assim me sentia mais iluminado e meu repouso se fazia mais belo. Ele sentia mais iluminado, mais belo, né? Ele sentia mais iluminado e seu repouso se fazia-se mais belo. Mais belo ao olhar do Pai, mais belo a glória a Deus, né? Dando cumprimento à vontade de Deus, dando glória a Deus, mais iluminado, cumprindo a vontade de Deus, né? A doação total, o amor entregue total. Além disso, quanto mais se aproximava das penas, que eu já li. Ó, como é diverso o modo que tem as almas, se sofrem ou operam, não tem nem a mira no fruto que podem recolher, nem o cumprimento da vontade divina. Então, as almas, elas não mantêm o olhar, né, no fruto que pode vir de cumprir a vontade divina diante de um sofrimento. Concentram-se em todas na coisa que fazem e não vendo os bens que podem ganhar, nem o doce repouso que leva à vontade de Deus. Vivem angustiadas e atormentadas. Olha só, que forte, hein? Então, as almas, elas não têm essa compreensão, esse olhar mais profundo, né? Esse olhar de Deus, né? O entendimento de Deus diante do sofrimento que elas estão passando, a diversidade, uma dificuldade diante de uma obra de Deus, diante de algo que o Senhor venha nos pedir, né? Alguma obra de Deus. E diante daquilo que a gente vive, que o Senhor quer que nós vivamos, seja qualquer sofrimento que o Senhor quer que passamos, né? Então, existe frutos naquilo. Aquele sofrimento, ele não é em vão, né? Aquele sofrimento, ele tem grande valor, grande bem, né? Esse sofrimento em Deus, ele tem um grande valor. E como o Senhor fala, né? Elas não têm esse olhar, então elas vivem angustiadas e atormentadas. Elas se atormentam diante de algo que não era para se atormentar, mas entender o bem que tem diante daquilo, né? Diante do sofrimento. E rejeitam quanto mais podem o sofrer e o agir, acreditando encontrar repouso e ficam mais atormentadas que ao princípio. Lendo aqui, eu lembrei que foi falado nesses dias na comunidade sobre essa questão, né? Rejeitam o quanto mais podem o sofrer. As pessoas hoje não querem sofrer e pedem para Deus tirar todos os sofrimentos, né? Aparece qualquer coisa, já clama ao Senhor: Senhor, me tira essa dificuldade. Senhor, me tira essa doença. Senhor, me tire essa dor. Senhor, me tire esse desemprego, me tire essa dificuldade financeira, me tire, enfim. Senhor, me tire disso, enfim. Pede para Deus tirar o sofrimento. Nossa geração, ela é uma geração muito difícil de acolher o sofrimento. Muito difícil. E os jovens que estão vindo, né, as crianças já são educadas, né, a não querer passar pelo sofrimento. Isso já vem da família, de rejeitar o sofrimento, de não aceitar o sofrimento, né, de querer a vida mais sem sofrimento possível, no gozo, no prazer, na tranquilidade, tirando, né, a realidade do sofrimento, né, vivendo o máximo que puder sem sofrer. E, infelizmente, hoje as crianças, elas já aprendem, né, meio que isso com a família, então a família, ela protege muito os filhos, os pais protegem muito os filhos, não deixam o filho sofrer na escola, não deixam o filho sofrer no convívio social, no ambiente familiar, protege o máximo possível. E isso é muito sério, né? Porque realmente, como Jesus vem nos falar, existe um grande bem sofrido em Deus. Lembrando que esse sofrimento é o sofrimento em Deus, né? Porque é justamente em Deus que nós temos a graça.
de passar pela cruz. Por nós mesmos, nós não passamos por cruz nenhuma, né? A gente não conseguiria passar pelo sofrimento por sofrer, mas é uma graça de Deus. Deus tem um mistério de amor diante daquela cruz. Ele tem um propósito diante de uma cruz, ele tem um propósito diante de um teste, ele tem um propósito diante de uma dificuldade, né? Diante de alguma adversidade. Deus tem um propósito diante dessas realidades. Então, isso não é em vão. Isso não é em vão. Então, como é importante acolher o sofrimento que o Senhor vier a nos dar, né? Vier a nos passar, tanto permitindo como querendo que passamos por determinadas situações. E o valor que tem esse sofrer, né? Esse trecho é confirmação, assim, do Senhor que já há um tempo vem colocando no meu coração essa realidade do sofrer, né? Essa realidade do acolher o sofrimento, né? Até as coisas mais simples do dia a dia, né? As contrariedades, as dificuldades que possam vir a aparecer, acolher tudo isso com amor. Acolher com amor, né? Em discernimento diante do Senhor, daquilo que ele quer que a gente passe, né? A importância de estar em discernimento, né? Sempre discernir diante de Deus o que tem que ser feito, a vontade dele, diante das situações pelas quais nós vivemos, e entender aqui o Senhor vem a nos colocar, né, a maneira como se sofre, né, acolhendo aquilo que o Senhor quer a nos, aquilo que o Senhor quer que a gente passe, né, mas vendo o bem que há nesse sofrer, o propósito de Deus que há nesse sofrer, mesmo que não saibamos o que o Senhor quer diante de uma determinada situação de sofrimento, né, de conflito, de adversidade, mas saber que existe um bem, existe um propósito que ele tira daquela situação, né? Então é o sofrer em Cristo, com Cristo, por Cristo também, lembrando que não passamos sozinhos, mas é Jesus em nós, né? Jesus em nós, é Jesus que também sofre em nós, né? Jesus que está sofrendo conosco diante de qualquer situação, né? O Senhor também está sofrendo conosco. Não estamos sós, mas o Senhor está conosco. Amém, Fiat.